Olá, esse é o nosso podcast do PET Saúde Digital, hoje em parceria com a Escola de Saúde Pública de Fortaleza. Nós somos do GAT 6, Sensibilização e Letramento Digital no SUS. Eu sou a Tássia, hoje eu estou com a minha convidada, que é a Cibele, e nós vamos falar um pouco sobre esse tema que é tão comum no nosso cotidiano, que são as fake news. Então, olá, Cibele, é um prazer recebê-la aqui. Oi, Tássia, é um prazer para mim também estar aqui, conversar um pouquinho com vocês e trazer mais informação. Certo, então, Cibele, primeiro a gente quer saber, afinal, o que são as fake news? Então, quando a gente fala de fake news, não são informações puramente falsas. Elas podem também ser informações distorcidas ou até verdadeiras, mas que são tiradas de contexto. Então, isso acaba enganando as pessoas. E muitas vezes elas são criadas de propósito, para manipular opiniões, gerar confusão, gerar medo. E outras vezes essa informação até existiu, mas mudou a data, mudou o local, mudou o conteúdo dessa informação e isso acaba mudando completamente o sentido real dessa informação. E é interessante, Sibeli, que muitas vezes essas notícias têm um apelo emocional. E a gente percebe que essas notícias que têm esse apelo emocional, elas normalmente viralizam mais rápido, não é? A impressão minha é assim mesmo. Não é assim mesmo. Hoje em dia, as fake news elas são disseminadas de forma muito rápida. Por quê? Principalmente por conta das redes sociais. Então, com um clique, a gente consegue compartilhar com centenas de pessoas, milhares de pessoas. E as fake news, elas realmente se disseminam muito rápido. Então, além desse fator das redes sociais, quando as fake news são compartilhadas por alguém da nossa confiança, como um amigo, um familiar, ou até mesmo num grupo de WhatsApp, a gente costuma passar essa informação sem necessariamente saber se ela é verdade. Então, essas fake news, elas são feitas para provocar emoções fortes, para gerar raiva, gerar ódio. E aí, nessa emoção, a gente compartilha sem entender se aquilo ali é verdade ou não. E é o que você fala, a gente percebe muito que elas provocam as emoções, causam medo, por exemplo. Ai, medo de tomar um medicamento, porque eu posso ter tal efeito adverso. Às vezes, sem saber se é uma informação verdadeira, se é cientificamente Exatamente. comprovada, e as pessoas vão e compartilham, né? E aí, eu Exatamente. queria saber de você, então, quais consequências esse compartilhar de fake news pode trazer para a nossa sociedade, o que é que pode afetar no dia a dia? Olha, os impactos das fake news, eles são muitos e em vários aspectos diferentes. Então, já existe nesse contexto da saúde que você falou, elas podem levar as pessoas a acreditarem em tratamentos que não têm um respaldo científico. A gente vê ali alguém compartilhando e assume que aquilo ali é verdade e se recusam a tomarem medicamentos, a tomarem uma vacina que tem um respaldo científico, que trazem benefícios para as pessoas. Já tem outro campo, que é o campo político, o campo social. Então, essa desinformação pode influenciar as eleições. A gente está em anos de eleição, então é importante que nós tenhamos cuidado com as informações que nós vamos propagar. E essas informações, elas podem aumentar o ódio, reforçar preconceitos e dividir a sociedade. Então, essas fake news, elas não são boatos inofensivos, elas geram prejuízos gigantescos na população. Isso que a gente vê na política é muito verdade, né? A gente percebe isso. E esse ano nós temos eleições, então eu queria saber de você, Sibeli, como que a gente faz para não cair nas fake news, então? Nós temos vários cuidados que são essenciais. O primeiro deles é buscar a fonte dessa informação. Então, a gente precisa entender onde é que essa informação surgiu, qual foi o meio que propagou ela. Esse meio é confiável? De verdade? Também é importante checar a data dessa informação. O que acontece muitas vezes é alguém pegar uma informação já existente, uma informação passada há muito tempo, e aí trazer ela de volta num contexto em que ela gera muito mais um sensacionalismo. E outra dica é desconfiar de mensagens com muitos erros, mensagens muito apelativas, aquelas mensagens que as pessoas pedem para compartilhar antes de apagar, antes que essa mensagem ela seja apagada. Então, sempre que possível, é importante a gente tomar esses cuidados de verificar a fonte da informação, ver se ela é confiável, ver se ela é verdadeira. Então, procurar, será que tem um outro meio mais confiável que também propagou essa informação? Verificar essas informações que são muito sensacionalistas e checar a data dessa informação.
Pronto, eu acho que são dicas essenciais, mas eu acho que também, além de tudo, a gente tem que ter o nosso próprio filtro, né? A gente tem a responsabilidade de fazer esse checklist que você passou. Antes de compartilhar uma notícia, eu acho que é o essencial. Exatamente, com certeza, faz a diferença. E aí, Sibeli, eu queria saber se tem algo a mais para colocar aqui, para comentar com a gente. Então, eu queria encerrar dizendo que, no contexto em que a gente vive, em que as informações elas são passadas com muita rapidez, elas são altamente disseminadas, cada um assume um papel de ser responsável pela informação que vai propagar. Então, a gente precisa adotar uma postura de consumir conteúdo de qualidade, checar antes de compartilhar as informações e questionar o que a gente recebe. Essas atitudes são simples, mas fazem total diferença. E eu queria agradecer também, Tárcia, por essa oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho e trazer mais informações sobre as fake news. A gente que agradece, Sibeli, pela sua participação, viu? É isso, gente. Esse foi o nosso episódio de hoje. E a gente se vê na próxima.